Vamos nessa então, gente, começando o 3 em 1 de hoje, porque o pesquisador Anthony Fauci, principal cientista dos Estados Unidos no combate ao coronavírus, afirmou que um e-mail que recebeu no ano passado de um executivo da EcoHealth Alliance, organização não governamental norte-americana, foi mal interpretado. No e-mail, Anthony Fauci pediu que a China divulgue os registros médicos de 9 pessoas cujas doenças podem fornecer pistas vitais para saber se a Covid-19 surgiu como resultado de um vazamento de laboratório. A origem do novo coronavírus é contestada, com agências de inteligência dos Estados Unidos ainda examinando relatórios de que pesquisadores de um laboratório de virologia chinês em Wuhan ficaram gravemente doentes em 2019, um mês antes de os primeiros casos de Covid-19 serem relatados. Cientistas e funcionários chineses rejeitaram a hipótese de vazamento de laboratório, dizendo que o vírus poderia estar circulando em outras regiões antes de atingir Wuhan e poderia até mesmo ter entrado na China por meio de carregamentos de alimentos congelados importados ou comércio de animais selvagens. O relato de Anthony Fauci sobre as mensagens foi feito ontem ao jornal Financial Times de Londres. Vamos começar a debater então essa história do Anthony Fauci. Eu quero saber de quem mais fala dele. Constantino, você começa. O Mandetta americano, Paulo. Olha, a coisa mais importante para a gente entender sobre o Dr. Fauci é que ele é um burocrata de carreira. Desde o governo Reagan, ele ocupa esse cargo aí importante. Ele comandou a força-tarefa contra a AIDS também, o HIV, e tem denúncias ali esquisitas, eu já li livros sobre isso. E o principal ponto, né, que acusam é que ele politiza demais a ciência. Ele começou a tratar dissidentes, críticos, já naquela época, como negacionistas, né? E agora, nessa pandemia, ele foi realmente alçado pela mídia, né, ao papel de a própria ciência encarnada, né? Tudo que ele falava era regra, né? E isso é muito perigoso, porque ele é um homem, é um sujeito que está sob a influência das mesmas paixões humanas que todos. Ambições, ego, e bota ego, né? Os holofotes se voltaram para ele, ele virou capa de tudo que é revista, tem livros, documentários sendo preparados sobre ele virou o cara, né? E aí o que esses e-mails todos mostram é que esse cara, ele falava muita coisa por interesses políticos e ele ocultava outras coisas, sabe-se lá o motivo. Então surgem muitas perguntas após esses e-mails, mas infelizmente quem vem politizando a ciência desde o início não está muito interessado nas respostas. Veja que hoje na mídia mainstream, aqui os veículos de esquerda, né? Há gente confessando que não levou a sério a tese da origem laboratorial por causa do Trump. Isso é um absurdo jornalístico, né? Quer dizer, tudo que o Trump fala ou o Bolsonaro fala, os jornalistas acham que tem que ser mentira. E aí eles tomam a postura contrária. Então eles colocaram o Dr. Fauci, inclusive, gerando intriga ali entre os dois, para ser o antípoda do Trump. Um era o obscurantista, o outro era o homem da ciência. Soa familiar com o que aconteceu no Brasil? Esses e-mails mostram ele indo e voltando em relação à máscara, dizendo que não serve muito, principalmente essa de farmácia, essa questão da origem do vírus, ele jogando para baixo do tapete e não respondendo. É importante destacar também que tem muita mensagem que está marcada, né? Está censurada, né? Porque os jornalistas não tiveram acesso por conta de questões de Estado. Mais de duas dúzias, na verdade, de e-mails trocados com Bill Gates, não é um especialista em nada, é um grande financiador da OMS, isso é verdade. Trocas com o Mark Zuckerberg, também do Facebook, que adotou uma postura de censura nessa pandemia, eliminando qualquer coisa que ia contra justamente o que dizia o Dr. Fauci, marcado como anticientífico, feria as diretrizes da ciência, da rede social. Então, veja o enorme poder que a mídia e as redes sociais deram a esse sujeito que, como os e-mails mostram, né, ele mascarou certas coisas, ele enganou em outras. O senador Rand Paul, quando pressionou para ele responder sobre a questão da máscara já vacinado, ele admitiu que era mais simbólico do que qualquer coisa, ou seja, um teatro, né? E muitas outras coisas esquisitas. O mais grave talvez seja a questão da entidade que ele comanda ter financiado possivelmente pesquisas de ganho de função no laboratório Wuhan. Isso é exatamente para manipular vírus, né, de forma artificial. Isso é grave, né? Ele diz que não sabe exatamente, que não era essa a intenção da bolsa que a instituição pagou, mas ele não tem como garantir, né? Então é aquela história, né? Confia na China,
é meio delicado. Agora, isso leva a nossa reflexão para fechar aqui, Paulo, além de muitas questões que ainda estão em aberto, né, desse papel da mídia. E é o que eu venho chamando a atenção, jornalistas que são ignorantes, que não entendem nada, selecionando as autoridades que eles acham interessantes para reproduzir uma mensagem que lhes interessa, de forma totalmente aleatória, né, fazendo cherry picking, e dali em diante, quem ousar fazer perguntas é um negacionista. Veja o que fizeram com essa doutora, essa jovem doutora aí, né? A Luana Lioness, cantora. Eu fazendo pesquisas, encontrei muito mais sobre disco dela do que sobre pesquisas, trabalhos publicados. Há 5 anos que ela vive num lugar onde ela não pode exercer profissão de médica, porque não tem válido o direito de exercer a profissão de médico no local, ou seja, não atende nenhum paciente na pandemia, chamou milhares de médicos sérios de terraplanistas e foi chamada por senadores de oposição e militantes disfarçados de jornalistas da sumidade da ciência, né? O feixe de luz que entrou ali na CPI. Por quê? Porque ela realmente tem esse saber todo? Claro que não, né? Nem ela e nem mesmo o Dr. Fauci. Agora, imagina ela. E, não obstante, o governador de São Paulo achou de bom tom contratá-la. Muito bem. Amanda Klein, o Dr. Fauci foi mal interpretado? Foi mal interpretado, Paulo. Eu acho que primeiro é importante a gente esclarecer quem é o Dr. Fauci. Eu vou pedir licença só para tirar um dos meus fones, porque eu estou com um retorno aqui no meu próprio ouvido. Estou ouvindo minha própria voz. Só um minuto, então. Enfim, o Dr. Fauci é um dos principais cientistas americanos, imunologista, ele é pesquisador e chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Ele serve a diferentes presidentes americanos de ambos os espectros políticos desde 1984, ou seja, há quase 30 anos. Ele não é um político, ele é um técnico, principalmente ele é um médico e é um cientista. Então, é natural que as pessoas confiem no Dr. Fauci e o procurem para uma resposta. E é natural que ele tenha ganhado também toda essa visibilidade, tenha virado essa vitrine, tenha ganhado essa projeção, justamente porque no tempo de vida dele, no nosso também, nunca tínhamos vivido uma pandemia, uma emergência de saúde com essa gravidade da Covid-19. Então, são 2 pontos, né? Essa extensa troca de e-mails que acabou sendo publicada pelo site BuzzFeed, com base na Lei de Acesso à Informação. Então, o site noticioso teve acesso a essas mensagens, a esses e-mails trocados pelo Fauci. São e-mails, veja só, que datam de fevereiro de 2020. Ou seja, ali no começo da pandemia, aliás, o coronavírus não era nem sequer considerado uma pandemia, não havia tido um aumento de mortes nos Estados Unidos, então era uma fase ainda muito embrionária, muito incipiente, e apesar de todo o saber e o conhecimento do Dr. Fauci, ele também tinha muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas. A ciência evoluiu muito de lá para cá, nesses 14 meses, ou mais de 14 meses. Então, são 2 e-mails que geraram toda essa comoção, toda essa polêmica, né? No primeiro, em que ele troca uma mensagem com o interlocutor e avisa o interlocutor, sugere que ele leia uma mensagem, uma reportagem jornalística e não científica sobre a origem do coronavírus. Não há nada, e aí isso deu origem a uma teoria conspiratória de que o vírus teria sido vazado da China ou teria sido criado em laboratório. Não há nada disso nessa troca de e-mails. Sequer o artigo fala sobre possivelmente o vírus ser usado como uma arma biológica ou uma arma química, né? É só uma instrução. E, de novo, em fevereiro, no começo da pandemia. E aí, depois, um outro e-mail é em que o Fauci escreve a uma colega e diz que as máscaras são mais para pessoas infectadas evitarem espalhar a infecção. Então, ele aconselha essa colega, naquele momento, em fevereiro de 2020, não precisava usar máscara, até porque a máscara não evita tanto a contaminação, principalmente essas máscaras cirúrgicas normais que a gente conhece, não a N95, a gente sabe que essas sim são muito eficazes, mas essa máscara que a gente usa no dia a dia, ele recomenda que essa colega não use. O próprio Dr. Fauci, numa entrevista agora, ontem ou anteontem, à CNN, ele fala que é claro que se soubéssemos naquela época que uma quantidade substancial de transmissão ocorreu a partir de pessoas assintomáticas, né, se soubéssemos os dados que sabemos hoje, que mostram que máscaras fora de um ambiente hospitalar realmente funcionam, eu teria dado outro conselho para aquela pessoa, só que ele não sabia. E isso tem usado como uma arma contra ele, como se ele estivesse mudando de opinião. E aí eu falei com a doutora Denise Garrett, que mora em Washington, D.C., acompanha essa polêmica de perto, é epidemiologista e vice-presidente do Instituto Sabin, e ela me disse, olha, sobre máscara é o óbvio, a que protege mesmo a N95. E era uma máscara
máscara que não havia em abundância na época. Ela era guardada, lembra? Aquela falta de EPIs, principalmente para os profissionais de saúde ou então para as pessoas infectadas. A própria Denise Garrett achava naquela época, em fevereiro de 2020, que a máscara poderia não ser tão útil, até porque havia uma suspeita de que uma parte importante na transmissão se dava por superfícies contaminadas. Quando ficou claro que se dava por gotículas e por aerossóis, obviamente que se mudou em abril, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, já havia essa recomendação, essa orientação oficial do uso de máscaras. E assim foi feito, quando foi provado que elas funcionam. É lógico que as que funcionam mais são as máscaras N95 e a PFF2, muito mais do que as cirúrgicas ou as de pano. Mas elas foram importantes para combater e principalmente para conter a transmissão da pandemia. Então, somente dar vazão a isso, reportar e reproduzir uma teoria conspiratória que, inclusive, atrapalha no combate à pandemia. É o que o presidente Bolsonaro faz, por exemplo, ao não usar máscaras. Se nós não tivéssemos essa vacinação a conta-gotas, talvez hoje já estaríamos no mesmo patamar dos Estados Unidos, que já aconselharam oficialmente as pessoas vacinadas a não usarem as máscaras. Então, isso sim é uma politização indevida da pandemia. Quanto ao vazamento, à criação proposital do vírus em laboratório, já falei sobre isso outro dia, mas é preciso ficar clara essa distinção. Até a doutora Denise Garrett, que me diz que existe de fato essa suspeita que o vírus tenha sido criado em laboratório, tanto que o Joe Biden autorizou essa investigação aí pelos serviços de inteligência que devem durar 90 dias. Mas é diferente de ser criado em laboratório, do que ter sido vazado de laboratório. Por quê? Perfeito, e os Amanda. virologistas já disseram isso. Pela própria genética e pela própria sequência do vírus, fica claro que esse é um vírus que foi criado de forma natural e não produzido em laboratório. Então, é preciso deixar clara essa diferença, Paulo. Muito bem. Constantino, eu já vi que você pediu a palavra, mas eu queria saber também do nosso Jorge Serrão se ele acha que realmente o Dr. Fauci foi mal interpretado. Não. Graças a Deus, realmente, a formação puritana americana, eles têm uma capacidade de imprensa livre. E lá, o direito funciona para proteger a liberdade e a informação. E foi graças a isso que as máscaras que encobriam o trabalho do Dr. Fauci, do Dr. Tony Fauci, caíram, desabaram, com toda essa revelação que foi feita recentemente das trocas de mensagens sobre ele. Dr. Fauci, comparado ao nosso Mandetta, ele é um deus do universo. Nosso Mandetta é um pintinho amarelinho perto desse Dr. Fauci. Não dá, a gente compara aqui por brincadeira, como o Constantino fez por ironia. Mas na prática, o Dr. Fauci é um exemplo a ser estudado de como pode ser danoso um tecnocrata que ocupa um cargo desde 1984, a mesma função, passando por vários governos para tratar de uma questão tão séria que é a gestão de saúde, infectologia, enfim, assuntos que mexem, inclusive, com pesquisas relacionadas à guerra biológica, à criação de novas vacinas, a patentes de vacinas. Então, isso é um assunto muito sério e é muito poder sobre uma pessoa só. Esse Dr. Fauci foi agora desmascarado por um trabalho muito bem feito pela imprensa, que apelou à Lei de Acesso à Informação americana e conseguiu ter acesso a esses e-mails dele. Nesses e-mails, tem questões que deixam em aberto para serem claramente investigadas. O Dr. Fauci está sendo, inclusive, chamado lá pelo Senado, ele deve ser reconvocado pelo Senado, podendo até ser inquirido por ter mentido ao Senado, o que crime de perjúrio lá nos Estados Unidos é gravíssimo. Mas a questão do Dr. Fauci vai muito além disso. O Dr. Fauci é um exemplo da ligação perigosa entre tecnoburocracia e ciência ligada à indústria farmacêutica mundial. Essa é a combinação perigosa que está aí nesse caso do Covidão. Criam-se as doenças e, imediatamente, lucra-se trilhões com as soluções. É o lema do dinheiro acima de tudo, que a gente já brincou aqui seriamente. Isso é grave. E tem um outro ponto muito mais grave, junto com essa história do Dr. Fauci, que sempre foi um queridinho da imprensa americana. E a gente entende por que isso acontece. Se você for lá olhar a composição dos conselhos de administração das maiores empresas de comunicação dos Estados Unidos, curiosamente, coincidentemente, ambas têm membros que fazem parte das emissoras de televisão e comunicação e
da indústria farmacêutica, excetuando-se a CBS. O resto, todas têm essa coincidência esquisita, que não é esquisita, é uma coincidência estratégica. Então você entende por que a mídia americana fez tanto estardalhaço, fez toda uma manipulação de noticiário em cima dessa questão da Covid-19, que realmente foi grave, mas que a imprensa soube surfar e fazer a propaganda que interessava a indústria farmacêutica. Esse ponto tem que ser chamado a atenção e o Dr. Fauci foi um personagem chave nessa questão. Outro detalhe que também chama a atenção, o Dr. Fauci é dono, tem patentes sobre medicamentos e sobre vacinas que tratam até do coronavírus. Dr. Fauci, isso está bem evidenciado e pode acabar sendo provado, ele acabou financiando estudos com o laboratório de Wuhan e isso aí, por isso a China está até utilizando esse argumento para dizer, olha, não é bem assim que o vírus é chinês, esse vírus chinês pode ter aí a parceria também do dinheiro norte-americano. Então é um jogo de interesse, é uma confusão danada e o mundo agora está se debruçando sobre isso. Agora a grande questão é, cuidado com o tecnoburocrata. Perfeito, Serrão. Constantino, agora sim, você. Paulo, o alerta que o Serrão traz é fundamental, né? Esse é o grande perigo que eu tenho visto e apontado nessa pandemia. É essa arrogância de uma simbiose, de um conluio mesmo entre jornalistas e burocratas e tecnocratas, né? E falam em nome da ciência, monopolizam a ciência de forma totalmente indevida e acusam os outros de negacionista, terraplanista e baboseiras do tipo. O e-mail recebido pelo Dr. Fauci, do Dr. Christian Anderson, ele avisava sobre traços de engenharia no vírus, né? E ele mascarou isso, ele jogou para baixo do tapete. Tem coisas infelizmente marcadas, ele falou, vamos conversar melhor por telefone com outras pessoas. Ele fez de tudo para abafar. E vale lembrar que a mídia tratava, até muito pouco tempo atrás, qualquer coisa que falasse em origem laboratorial do vírus, como tese da conspiração de maluco de chapéu de alumínio. Veja como mudou a postura da mídia agora com Joe Biden. Agora, mudou sem nenhuma admissão de erro, sem nenhuma humildade, sem nenhum reconhecimento. Ao contrário, o Washington Post, site Vox, estão tentando silenciosamente apagar, editar os rastros do ano passado, da postura histérica que eles adotaram. Agora, no início, né, era o começo da pandemia. Bom, então não consigo entender também por que falam tanto das coisas que o presidente disse, né, sobre gripezinha, e na verdade é tudo deturpado. Ele disse que se ele pegasse seria e foi. Né? Agora, até o doutor Drauzio Varela falou em resfriadinho e não é demonizado por isso. Então é tudo muito curioso, né? É o velho duplo padrão. É isso que salta aos olhos. A máscara, o Dr. Fauci mentiu. Ele foi e voltou várias vezes. Ele chegou a falar que era preciso 2, depois nenhuma. Ele foi e voltou o tempo inteiro. Agora, eu tenho certeza que ele gostaria que todo mundo usasse máscara vendando os olhos, para não ler os e-mails. Mas os jornalistas brasileiros são obedientes. Com certeza, não estão muito interessados na verdade, né? Tanto que quase nenhum veículo menciona esses e-mails. E, por fim, senadores estão pedindo a demissão dele aqui. O negócio está dando um bafafá danado, né? Não é uma coisa trivial. Agora, no Brasil, gente que não quer nem saber disso vai tentar banalizar, vai falar, não é nada não, é coisa da Fox News. É que nem falam, né, da própria Jovem Pan. Isso é da Jovem Pan. É atacar o mensageiro para não ter que encarar a mensagem. Essa é a estratégia dos negacionistas de verdade. E, por fim, saiu um estudo agora, recente, mostrando perigos de saúde, sabe do quê? Do Remdesivir. Aquele remédio de mais de $2 mil, que era a grande aposta, que foi aprovado pelo FDA, né? Ao contrário da cloroquina, né? Que está sendo demonizada, tratada como veneno. O Remdesivir tem riscos de saúde, aparentemente, segundo esse estudo, aí, com centenas de pessoas, nada desprezíveis. Amanda Klein. O Remdesivir nunca foi tratado como grande aposta. Ele é um remédio para um grupo muito específico e também muito caro. Então, ele não foi tratado como grande aposta nem pelo FDA, nem pela Anvisa, nem por outras agências reguladoras que eventualmente tenham aprovado. Sobre o Dr. Fauci, de novo, não há nada demais nesses e-mails, mas usam esses e-mails justamente como parte de uma teoria conspiratória. Como eu já expliquei aqui, vou explicar de novo, já há um consenso entre os virologistas, embora haja uma dúvida se o vírus possa ou não ter escapado de um laboratório de Wuhan, na China, já existe um consenso que esse vírus não foi criado, ele não foi produzido artificialmente em laboratório. Como é possível saber disso? É possível saber disso pelo sequenciamento genético do vírus. E aí fica claro que esse vírus é um vírus natural.
uma genética referente a centenas de anos. Então, não é um vírus novo, não foi um vírus produzido em laboratório. Isso pode ser feito. Esse é o conhecimento que temos hoje, 14 meses depois do início da pandemia. Agora, ficar atribuindo certezas em fevereiro de 2020, sabe o que eu fico imaginando aqui? E se vazassem e-mails privados, particulares do presidente Bolsonaro, ou mensagens de WhatsApp? E se vazassem mensagens e e-mails particulares do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? O que será que descobriríamos? Quando ficamos sabendo dos e-mails, por exemplo, da Pfizer, que não foram respondidos, e aí sim, muitas vezes, meus colegas desqualificam ou subestimam a importância desse e-mail, soubemos que o Brasil demorou meses para responder às mensagens da Pfizer e para comprar as vacinas. Isso sim é muito mais grave. Agora, tem uma autoridade que vocês chamam de burocrata, que na verdade é um médico, é um imunologista com uma carreira consolidada, que já atendeu a mais de 6 presidentes americanos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Eu acho que é a melhor pessoa que nós poderíamos ter lá no momento de pandemia. Até porque o Fauci, ele não vai impor políticas públicas, no máximo ele pode sugerir e orientar o presidente da República. Quem vai tomar a decisão final, quem vai definir qual política pública a seguir é o presidente da República. Tanto que na gestão de Donald Trump, o Anthony Fauci, muitas vezes, porque ele não dizia as coisas que o Trump queria ouvir, o Trump, sim, escondeu a pandemia dos americanos, e depois ele mesmo diz isso numa gravação, a Bob Woodward, ele confessa que escondeu a pandemia dos americanos para não gerar histeria, para não gerar pânico. Isso sim é criminoso, isso sim podia ter salvado vidas. E ele prefere ouvir outras pessoas, como, por exemplo, o radiologista Scott Atlas, e não uma pessoa que tem muito mais gabarito e muito mais experiência, que é o Anthony Fauci. Isso é uma decisão política. Então, mesmo esses burocratas, que vocês chamam de burocratas, na verdade ele é um médico, ele é um técnico experiente, eles são submetidos a decisões políticas. Essa é a decisão final. Não, ele é um tecnoburocrata. Tecnoburocrata lida com grana, dinheiro, interesse em ganhar dinheiro. Ele tem patente de vacina. Então, ele tem conflitos de interesse com a indústria farmacêutica e a ação governamental. Vai lá, Desde a época da AIDS, é muito conflito de interesse na vida do Dr. Fauci. Mas tem jornalista que não se interessa pela verdade. Eu só queria pontuar 2 coisas, né? Primeiro, é falso, e é muito importante a gente registrar isso, é falso que há consenso, e ciência não é feita assim, né? Mas não dá tempo de ficar explicando. É falso que há consenso de que a origem é natural. É falso. Então, de novo, antes era recebido com um risinho de deboche, falar em origem laboratorial. Agora já, não, pode ter escapulido, mas... Não, é falso que há consenso que é natural. Segundo, como é que seria se pegassem uma reunião ou trocas de mensagem do presidente Bolsonaro? Pegaram, teve uma reunião ministerial que o Supremo Tribunal Federal mandou ir a público, e o que vimos ali foi um presidente preocupado com o país. Aliás, foi um divisor de águas. Muita gente se deu conta daquilo ali e da imprensa tentando demonizar, né? Então, já pegaram e vimos o que vimos. Já o Dr. Fauci, imagina se pegassem outras formas de comunicação com gente do laboratório de Wuhan. Amanda. A única coisa que a gente viu naquela reunião foi o Nelson Taixa, então ministro da Saúde, com uma cara de abismado, assustado. Ele não acreditava no que ele estava ouvindo e tratou-se de tudo, até de passar a boiada, menos do coronavírus. E olha que aquilo foi em abril de 2020, ou seja, a pandemia estava numa crescente, mas o presidente continuava ignorando a existência dela. E as declarações do Bolsonaro não foram só no comecinho da pandemia, não. As últimas foram agora. Idiota quem fica em casa, país de maricas, né? Chega de mimimi. Isso tudo é muito recente. Olha, tanto o Bolsonaro não ignorou a pandemia que em fevereiro ele já criou o grupo para estudar isso. A gente tem fatos e tem evidências reais disso. Só uma dúvida. Até hoje não tem uma secretaria, a pauta era o Dr. Fauci, né? Coitado do Paulinho, rapaz. Final de semana chegando e a outra não consegue tirar o Bolsonaro da cabeça. A culpa do Dr. Fauci aí é do Bolsonaro também. Constantino, você adora desqualificar, você não consegue ficar sem os ataques pessoais. Mas eu vou te revelar que eu tô com muito bom humor hoje, de branco, na praia, querido, na praia. Graças a Deus, eu tenho um marido que me ama, eu tenho filho, eu tenho família, tenho muitos amigos. Mas e não preciso desses seus ataques pessoais de quem não sabe debater com base em ideias e argumentos, que sempre tem que resvalar para esse lado da agressividade. Eu estou mostrando aqui que a desconfiança em relação ao Dr. Fauci é geral e não só de hoje. Aí o seu argumento é dizer o seguinte: ele passou por tantos governos. Exato, ele é um burocrata, tecnocrata de carreira. Foi a abertura da minha fala.
foi abertura. Isso não o torna isento, imune a paixões humanas, a interesses, a conflitos de interesses. Rotatividade de poder é fundamental. Por isso também não torna rotatividade de poder. Isso não torna vilão. Amanda. A única coisa que eu não vejo sair de você precisa arranjar um bode expiatório, um vilão para tudo. Você ontem, por exemplo, disse que o Bolsonaro nunca visitou o hospital. Isso é uma mentira. Agora você diz, ele visitou, aí ninguém você trata que ele visitou a hipótese de ser origem laboratorial artificial. Mentira! Isso é uma mentira! Uma mentira! Não é mentira, querido, não é mentira. É só você conversar com virologistas. Talvez você não tenha esse hábito de conversar com as pessoas. A cantora? Talvez você não tenha esse hábito. A Lioness. Não, eu citei o nome da doutora, talvez você não tenha ouvido na minha explanação. É a doutora Denise Garrett, querido, epidemiologista, vice-presidente do Instituto Sabin, aí no país onde você mora, Washington. Eu estou dizendo que você escolhe as autoridades e desqualifica os outros. Muito bem, mas vamos à La Playa, ao intervalo comercial, né? Porque o nosso Paulo vai entrar de férias. Faltam 30 minutos para ele entrar de férias. Faltam 30 minutos para eu entrar de férias. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no 3 em 1.